Últimas notícias do São Paulo, Tapia chegou ao Brasil e eu vou te contar detalhes e as primeiras palavras dele como novo reforço do São Paulo. O Zubeldia pode ter um novo destino e aqui no Brasil. Vou te contar alguns detalhes sobre essa situação. Ramon Sousa falando sobre o Lucas Moura, ele que é o reforço do Palmeiras. E bora falar bastante sobre Lucas Moura. O que acontece com o atacante? Senhoras e senhores, respeitável público, começando mais um vídeo aqui no meu canal pra gente falar sobre São Paulo Futebol Clube. É um prazer para quem não me conhece, eu sou o Alexandre Vieira, jornalista, e agora eu vou te deixar super bem informado sobre as últimas do São Paulo. Eu te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like, que é super importante para o crescimento do nosso canal. Bora lá, bora falar sobre São Paulo Futebol Clube. São Paulo que vai fazer mais um treinamento nesta terça-feira e aí vai ver a expectativa, né, de ter o retorno dos seus lesionados para o confronto em Bragança Paulista. Bora lá trazer informações. Gonzalo Tapia chegou ao Brasil na última segunda-feira para realizar exames médicos e ser anunciado como o novo reforço do São Paulo. Atacante de 23 anos, com passagem pela Universidade Católica, ele estava e pertence ao River Plate da Argentina. Por lá ele não conseguiu ter espaço, foram apenas 7 partidas desde janeiro, ele não entra em campo desde o dia 19 de março, então por conta disso ele estava sendo liberado pela equipe argentina para buscar um novo destino, e aí agora ele vai atuar no São Paulo Futebol Clube. Ele até chegou lá no aeroporto de Guarulhos e falou com alguns colegas que estavam lá aguardando o seu desembarque. Bora pegar as primeiras palavras aqui do Gonzalo Tapia. Abre aspas, estou muito contente de chegar aqui. Estamos recém-chegando e vamos ver o que passa nesses dias. Muito feliz de estar nesse clube, fecha aspas para o Gonzalo Tapia. Até um colega gritou ali, o Gonzalo Tapia não estava muito querendo falar ali, né? Acabou fugindo um pouquinho da imprensa. E aí ele foi gritado ali, e o Galopo falou sobre o São Paulo e tudo, o Galopo que está atualmente no River Plate, ele chegou a atuar com o Galopo lá, e aí ele abre aspas para o Gonzalo Tapia, falei com ele sim, ele falou maravilhas deste clube. Gonzalo Tapia que chega ao São Paulo por empréstimo de 1 ano e meio, até dezembro de 2026, com a opção de compra que pode virar obrigação de compra caso ele entre em campo em 50% dos jogos, com uma média de 45 minutos em campo. Caso isso aconteça, o São Paulo será obrigado a pagar 2 milhões de dólares para a contratação do atleta em definitivo. A expectativa é dele ser anunciado nesta terça-feira, no mais tardar na quarta já vem um anúncio oficial. Até por questões de tempo, acho muito difícil que ele esteja disponível para o confronto em Bragança Paulista, mas acho que toda a parte burocrática deve ser resolvida até o fim de semana, e aí quem sabe, dando tudo certo, ele já pode estrear contra o Corinthians no próximo fim de semana, onde o São Paulo entra em campo pelo Campeonato Brasileiro contra o rival no estádio do Morumbi no sábado, com a bola rolando às 9 horas. Antes da gente continuar, seja membro do canal para você ter conteúdo exclusivo, ter o nosso grupo do WhatsApp 24 horas por dia, que a gente bate um papo, resenha e eu levo informações exclusivas lá para o pessoal. Tem vídeos exclusivos para os membros, lives, liga no Cartola, servidor no Discord, enfim, tem muito conteúdo legal para você. Quero muito que você faça parte aí da nossa comunidade que tem crescido cada vez mais. Para a gente continuar trazendo mais informações sobre o São Paulo Futebol Clube e o Lucas Moura. Bora tentar explicar, a gente conversou com várias pessoas nessa segunda-feira para tentar trazer várias versões e montar um quebra-cabeças para entender essa situação do Lucas Moura. A informação que a gente obtém é de que o Lucas não deve estar disponível contra o Bragantino. É óbvio que o treino desta terça-feira vai ser crucial para uma tomada de decisão e pode ser que ele treinando bem as coisas mudem e ele vá para o jogo, mas a expectativa maior, a tendência é dele não jogar contra o Bragantino e ser preparado para o confronto contra o Corinthians no estádio do Morumbi. E aí, o que tá pegando? Bora explicar. O Lucas, desde a semana passada, tem treinado normalmente com o grupo. Só que o que acontece com essa lesão do Lucas? Não, ele não fez cirurgia, não, ele não fará cirurgia.
É uma lesão que não é ligamentar e não é torção, é uma dor, é um edema. Então o Lucas, em vários momentos ali durante esse problema, ele tinha dores exacerbadas no joelho. Então às vezes ele não conseguia dobrar o joelho, ele até publicamente ele já chegou a falar que parecia uma batida de carro, né, que ele sofreu no joelho. Então era uma dor intensa, era uma dor que realmente, às vezes ele não conseguia dobrar o joelho e era uma dor latente, era uma dor dele gritar de dor realmente. E aí o que acontece? Quando ele teve esse problema, aí vocês vão lembrar, não, ele até chega a falar que não, em 10 dias ele estaria disponível, que acabou não acontecendo. Só que aí, qual que é o problema de tudo isso? Por que ele não voltou contra o Flamengo e não deve voltar contra o Bragantino? Porque ele está num grau de confiança parecido com o que ele teve quando ele retornou contra o Fortaleza e o Alianza Lima. Quando ele voltou contra o Fortaleza e contra o Alianza Lima, ele voltou a sofrer as dores. Então a ideia é o retorno do Lucas acontecer quando há uma segurança até demais, até demasia, para que ele não volte a sentir essas dores, para não acontecer o que aconteceu naquela ocasião. Ele sente no confronto contra o Alianza Lima, ele estava confiante, estava tudo, só que ele sente no confronto de novo as dores contra o Alianza Lima e depois fica fora de novo. Então a ideia é ele continuar treinando bem, continuar tendo contato, aumentar a confiança, porque quando se toma-se a decisão, não é o Lucas que ele chega e fala, gente, eu não quero jogar, não é chinelinho, não é nada disso. É um consenso entre todas as pessoas, ó, como é que tá esse joelho, ó, você tá conseguindo dobrar aqui, tá fazendo isso? Aqui, nessa hora que eu faço isso, eu sinto uma fisgadinha. Aí o médico dá a opinião dele, o departamento médico, o jogador, o próprio médico particular do Lucas Moura, que também tem ajudado em toda essa questão. Então há um consenso entre todas as partes de que é melhor dar uma segurada, que é melhor ser cauteloso agora, para que ele não perca, volte agora e perca mais partidas ainda, e quem sabe o risco de perder até o resto da temporada, do que acelerar um processo agora, mesmo ele já treinando normalmente com o grupo, e ele acabar novamente sentindo as dores e aí fica fora de novo. Então, é uma cautela, é uma precisão maior justamente para que não aconteça o risco do Lucas acabar perdendo ainda mais jogos. Então, do que a gente ouviu, ele deve trabalhar mais uma semana inteira, sem dores, sem problemas, deve ir para o jogo contra o Corinthians a priori, em um primeiro momento. E aí vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Mas do que eu tenho de informação em relação ao Lucas, é isso que a gente trouxe e a gente conversou. Gente, acho que talvez tenha sido uma das maiores apurações que a gente fez aqui no canal, porque a gente conversou com muita gente. E a gente monta esse quebra-cabeça aqui para a gente entender toda essa questão do Lucas. Beleza? Então, sobre o Lucas Moura, é isso. Antes da gente continuar, só lembrando, hoje tem live. A gente volta, sair do meu chinelódromo, vamos voltar para as lives. Então, 7 horas estaremos aqui ao vivaço para a gente falar sobre tudo do São Paulo Futebol Clube. Beleza? Bora falar bastante sobre o Tricolor Paulista. Conto com você aqui na nossa live de pré-jogo. De pré-jogo não, ó. Pré-jogo também vai ter na quarta-feira, pré e pós. Já passando a programação, então, já que a gente já adiantou, hoje temos live às 7 horas, amanhã teremos o pré-jogo, o jogo é às 9h30, então por volta de 8 horas a gente já está ao vivo aqui no canal. Vai ter a nossa live de pós, então assim que acabar o confronto, eu entro aqui ao vivo conosco, com vocês. Quinta e sexta não teremos live, não teremos nada, e aí no sábado teremos novamente pré e pós-jogo. Fechou? Conto aí com vocês nessa audiência pra gente voltar com tudo nas lives, tá? Pra gente continuar, até me perdi aqui. Lucas Moura, já falamos. Check. Zubalov. Rapaz. Zubildi. Vamos falar de Zuzu? Bora falar. Você tava com saudade do Zuzu? Você tá com saudade do Zuzu? Deixa aí nos comentários. Bom, Zubeldia no Fortaleza. Rapaz. Pode acontecer. Informação que foi dada pelo pessoal do GE, lá, o pessoal que cobre o Fortaleza. No momento da gravação deste vídeo, 2 nomes pintam como possibilidade para a vaga de Juan Pablo Vojvoda, que foi demitido lá do Fortaleza. Na segunda-feira, após o clássico rei entre Fortaleza e Ceará, onde o Fortaleza acabou sendo derrotado,
o Vojvoda deixou o clube após 4 anos, né? Ficou bastante lá. E aí agora a busca do Fortaleza por um novo nome. E aí esses dois nomes, né, que trabalharam recentemente em São Paulo, pintam como essa possibilidade. O nosso querido Zubeldia, ou para alguns nem tão querido assim, e o nosso querido, e também alguns acham que não é tão querido, Ramon Dias. Então são esses dois os principais nomes que pintam, pelo menos neste momento. E aí o Zubeldia é lembrar que ele ainda está vinculado ao São Paulo, né? Porque ele ainda não rescindiu esse contrato. Rapaz, já foi demitido aí, o Crespo participou da intertemporada, já estreou e o Zubalov tá lá ainda aí com o seu contrato vigente. Os representantes do treinador ainda não entraram em um acordo com o São Paulo. E aí fica a questão, caso o Fortaleza realmente, desses dois nomes, decida aí para o Zubeldia e faça do Zubeldia o seu plano A e há um aceite do Zubeldia para trabalhar no Fortaleza, quem sabe essa rescisão pode ser acelerada, quem sabe até o Fortaleza pode até entrar num acordo com o São Paulo para pegar esses valores ali e tudo mais, então o São Paulo pode acabar se dando bem com esse interesse do Fortaleza, tá? O Fortaleza ainda está estudando as possibilidades, está sondando os dois treinadores, está conversando ainda, não há uma negociação de fato aberta. É mais, vamos pegar informações, você toparia treinar aqui o Fortaleza, como é que tá a sua situação, o que a gente tem de projeto é isso e tudo mais. Então o Zubeldia está sendo analisado com mais cautela em relação ao Fortaleza e pode acabar pintando no leão do PC, enquanto ainda tem o seu registro no BID no São Paulo, ele ainda não assinou a rescisão contratual. Já imaginou o Zubeldia? São Paulo já jogou com o Fortaleza, né? Aqui no estádio do Morumbi, inclusive, acabou empatando, né? Foi jogo 0-0, o Ferreirinha acabou perdendo pênalti, o Lucas Ferreira acabou perdendo um gol na cara. Lembrei desse jogo agora. Então, só caso o Zubeldia acerte com o Fortaleza, né? O São Paulo reencontraria o Fortaleza, o Zubeldia lá no Ceará. Mas, enfim, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos para ver se realmente o Fortaleza vai avançar na contratação do Zubeldia. Você acha que se encaixa? Eu acho que o Zubeldia tem a cara do Fortaleza, não sei porquê. Acho que ele tem um estilo parecido com o Vojvoda, obviamente que a execução do Vojvoda até foi melhor do que o trabalho do Zubeldia no São Paulo, mas o Zubeldia acho que tem um pouquinho de carinha de Fortaleza, acho que ele poderia ajeitar bem esse Fortaleza assim. Não sei você, quero muito saber a sua opinião. Pra gente fechar o vídeo de hoje, né, para a gente terminar aqui, você ir curtir a sua terça-feira, lembrando que meio-dia tem vídeo para membros, 5 horas eu volto com um vídeo novo e 7 horas tem live. Muito trabalho aqui pela frente. Bom, Ramon Sosa, reforço do Palmeiras, falou sobre Lucas Moura e a sua admiração pelo camisa 7 do São Paulo. Não sei se vocês lembram, o Ramon Sosa é aquele jogador que lá em 2024, ou seja, no ano passado, quando teve o confronto entre Tajeres e São Paulo no estádio do Morumbi, ele foi aquele jogador que fez um lobby danado para o Lucas Moura, que ficou esperando ali, aguardando o Lucas Moura ali no túnel para pegar a camisa, até foi registrado pela SPFC Play na época, ele até deu uma entrevista falando da admiração que ele tinha pro Lucas Moura na época e tudo, até o pessoal na época brincou, contrato o Ramon Sosa e tal, porque ele, naquela época ele despontava realmente como uma grande promessa, acabou infelizmente para ele não dando certo lá no Nottingham Forest, mas agora ele pinta aí no Palmeiras e foi uma contratação aí do Palmeiras com muita grana, o Palmeiras investiu pesado na contratação do Ramon Sosa. E aí na entrevista coletiva ele relembrou, né, um dos repórteres lá que estavam na coletiva lá na Barra Funda, perguntou, né, sobre essa admiração que ele tinha pelo Lucas Moura, né, porque ele parecia uma criança. Se vocês forem registrar, se vocês forem procurar novamente esse vídeo, ele estava muito feliz, muito eufórico, era realmente uma relação de fã para ídolo. E aí ele foi perguntado, né, agora, do jogador do Palmeiras sobre o Lucas Moura, eu vou pegar as aspas aqui, abre aspas para o Ramon Sosa. Sobre o Lucas Moura, eu fui atrás da camisa porque eu acompanhava quando ele estava no Tottenham. Esperei ele ao lado do vestiário e consegui a camisa. É óbvio, fecha aspas, é óbvio que ele, né, foi um pouquinho mais serinho na parada, porque agora ele tá no rival, então ele não... Aquele emotivo que ele tinha do Lucas Moura, ele teve que dar uma segurada até para não pegar mal lá no Palestra Itália, mas é o Ramon Sosa, reforço aí do Palmeiras, que tem uma grande admiração pelo Lucas Moura. Beleza? Um abraço para todo mundo, esse foi o vídeo de hoje, deixe seu like, seu hype, se inscreve no canal e também seja membro, lembrando, tá? Chegando a marca de 10 mil inscritos, vamos sortear essa camisetona aqui do nosso tricolaço do Morumbi,
que tem a assinatura nada mais, nada menos de que é Luiz Fabiano. Tchau!